Olá pessoal, finalmente voltamos com as nossas aulas do canal, com foco na banca ADMTEC, solução de questões de matemática da ADMTEC, e vamos começar solucionando as questões de matemática da última prova da banca, que foi de Araçoiaba, certo? Mas antes de começar a responder essas questões, é necessário a gente falar sobre alguns pontos importantes. Primeiro, a live que eu tinha prometido para vocês, que ia fazer dos conteúdos de matemática de Gravatá, infelizmente ela não vai poder acontecer. Por qual motivo? Essas 2 semanas que eu fiquei sem postar vídeo, sem interagir com vocês, eu estava com suspeita de Covid-19, fiquei afastado da minha família, não pude trabalhar, certo? Então os alunos presenciais e online que mandaram mensagem para mim, falaram comigo, muito obrigado a todos vocês, certo? Fico muito feliz com o carinho de todos vocês comigo. E essa live não vai poder acontecer justamente por esse motivo. Esses alunos que eu tinha, não dei aula para ninguém. E esses alunos são exatamente do concurso de Gravatá e outros, como Santa Maria, Bonito, Lagedo, enfim. E essas aulas eu não posso deixar de compensar até o final de semana da prova, que se não me falha a memória será daqui a 2 finais de semana, certo? Mas a live não vai acontecer, professor, e agora nós vamos ter conteúdo e tal, não sei o quê. Eu vou tentar responder o máximo de questões possíveis, principalmente as questões que geraram mais dúvidas e tal, dessas provas que teve de Araçoiaba, até a data da prova de Gravatá, certo? Então vocês não vão ficar sem conteúdo até lá. Tudo bem assim? E se você está assistindo às aulas do meu canal ou de outro canal, existem canais excelentes aí de vários professores, ótimos professores de matemática, e você não está conseguindo acompanhar essas aulas, eita, professor, não, você fez uma parte aí da divisão que eu não compreendi, a equação do primeiro grau, tudo, e eu precisaria de aulas básicas sobre esses assuntos, ou até mesmo questões mais avançadas que você queira. Nós temos aulas online e presencial. Os alunos de Gravatá, de outras cidades que têm as aulas online comigo, sempre a primeira aula o aluno ele não paga. Ele assiste a primeira aula, as aulas são individuais, certo? Aulas individuais, apenas eu e o aluno na sala online. Não existe mais outras pessoas. E a primeira aula, como eu falei, sempre é de graça para o aluno observar. Você não vai pagar nada. Se você não gostar e não quiser prosseguir com as aulas online, não tem nenhum problema. As aulas do YouTube vão continuar da mesma forma, certo? Não existe nenhum tipo de problema nisso. E se você gostar, você prossegue com as aulas online até a data do concurso ou quantas aulas você achar necessário. Professor, eu quero apenas uma aula para revisar alguns pontos. Não tem nenhum problema, temos apenas uma aula. O professor queria um mês de aula, não tem problema também, teremos um mês de aula. Professor, eu quero estudar o ano todinho com você porque eu pretendo fazer um concurso no ano que vem da Polícia Civil de não sei de onde. Não tem problema também, faremos um ano de aula. Ok? Já que os recados estão dados, vamos agora de fato falar sobre a prova de Araçoiaba. Para aqueles alunos que assistiram todas as soluções das provas de Delmiro Gouveia, viram que caiu muita coisa parecida, certo? 80% da prova de Araçoiaba foi igual à prova de Delmiro Gouveia. Caiu uma ou outra questão que foi diferente, que não estava lá. Quando eu falo questão diferente, é diferente mesmo, certo? As outras foram questões idênticas, perdão, só muda os números, ok? E aqui nós vamos fazer análise de duas questões. Uma do cargo de nível fundamental para a profissão de gari e a outra para o cargo de nível superior, profissão de engenheiro elétrico. Muitos alunos que eu tenho, eu coloco questões de nível fundamental e os alunos falam, professor, vou fazer questão do nível superior, não coloque questão do nível fundamental para mim não. Perceba bem a diferença do nível de dificuldade dessas questões. Eu peguei a última questão da prova de gari, nível fundamental, e peguei a última questão da prova de matemática, nível superior, engenheiro elétrico. Normalmente a última questão ele coloca, a banca escolhe muitos detalhes, porque a última questão você está cansado, o tempo está curto, você já respondeu 12 ou 20 itens de matemática, você já não sabe ler um item, quando chega no final não sabe mais o que estava no começo. Então a banca gosta de colocar o último item, cheio de detalhes e tal, não sei o que. E aí você preste bem atenção na solução desses dois itens. São o último item de matemática, a última questão de matemática do nível fundamental, cargo de gari, e a última questão de matemática, cargo superior, engenheiro elétrico. Ok? Então vamos à solução. E temos aqui a última questão da prova de gari. Primeiro item fala o seguinte: no interior de uma praça retangular de 1.500 metros quadrados, existe um jardim em formato de retângulo, cujo comprimento equivale a 2/3 do comprimento da praça e cuja largura é de 3/5 da largura da praça. Assim é correto afirmar que a área desse jardim
representa mais de 31% e menos de 37% da área total da praça, então vamos fazer aqui a representação. Imagine que aqui seja a praça em formato retangular. E quando eu calculo a área dessa praça, ou seja, base vezes altura, o resultado tem que dar quanto? 1.500. Mas eu não sei quanto mede a base e também não sei quanto mede a altura. E eu vou chamar de x a base, y a altura. Logo, a multiplicação da base vezes altura, largura vezes comprimento, corresponde a 1.500 metros quadrados. E ele fala que dentro dessa praça tem um jardim também em formato retangular. Se eu chamar aqui de largura, x sendo a largura e y sendo o comprimento, ele fala o seguinte, que cujo comprimento equivale a 2/3 do comprimento da praça, ou seja, isso aqui vale 2/3 do comprimento, e o comprimento é quem? Y. E cuja largura é 3/5, perdão, da largura da praça, 3/5 da largura da praça. E a largura da praça é quem? X. Consequentemente, se eu for calcular a área desse jardim, eu tenho que fazer base vezes altura, nesse caso largura vezes comprimento, que seria 2/3 de y vezes 3/5 de x. Isso aqui corresponde à área. Corresponde à área do jardim. Agora perceba, tudo aqui é multiplicação, certo? Eu estou fazendo multiplicação de 2/3 vezes y vezes 3/5 vezes x. E na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Consequentemente, eu posso mudar de posição aqui sem nenhum problema. Eu vou escrever assim, ó, 2/3 vezes 3/5 vezes x vezes y. Isso será igual a quem? A área. A área. Concorda? Agora observe aqui que interessante. X e y, x vezes y corresponde a quem? Ó? X vezes y corresponde à área da praça. Concorda? Consequentemente, eu vou fazer essa multiplicação aqui de fração. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 5 é 15. XY. Então, eu tenho que a área da praça que corresponde a XY, ela vai ser essa fração aqui que representa a porcentagem do jardim. E essa fração, eu posso simplificar ela. Eu vou reescrever aqui, ó, 6 sobre 15, eu divido por 2, vai ficar igual a 3 sobre 5. 3 sobre 5 representa que porcentagem? 3 dividido para 5. Não divido, eu coloco um 0, 0 e uma vírgula. Qual número eu multiplico 5? Chega em 30. 6 para 30, nada. Então, essa fração aqui, eu posso apagar e colocar no lugar dela 0,6. Então, a área do jardim, ele vai ser 0,6 da área da praça. E 0,6 corresponde a quantos por cento? 0,6 corresponde a 60%. Ah, professor, e como você chegou nessa conclusão? X e Y representa o total da praça, que é 1.500. Consequentemente, a área do jardim vai ser a área da praça vezes 0,6. E 0,6 é quantos por cento? 60%. Consequentemente, a área do jardim vai ser 60% a área da praça. E a questão está dizendo, vai ser mais de 31 e menos de 37? Errado, falso. Primeiro item está incorreto. Vamos ao segundo item. Em um hotel, o preço de uma diária dos quartos de luxo é representado pela seguinte equação do primeiro grau. Vamos logo escrever aqui, 41x menos 19 igual a R$ 473. Diante dos dados apresentados, é correto afirmar que o valor da incógnita x, que satisfaz adequadamente a equação citada, é um número ímpar maior que 17 e menor que 26. E aí vamos resolver a equação, né? O número 19 está negativo, vamos colocar para o outro lado positivo, 473 mais 19. Vamos fazer essa soma aqui, 473 mais 19. 9 mais 3 é 12, fica 2 sobe 1. 1 mais 7 é 8, 9. Então vai dar 492. Aqui tem um x, é 41x, 41x. Automaticamente, para descobrir o valor de x, eu tenho que pegar o 41 que está multiplicando, transferir para o segundo membro, dividindo. Consequentemente, x vai ser igual a 492 dividido para
41. Qual número eu vou selecionar aqui, ó? O 41 que vai chegar perto de 49, é o próprio 1, né? Se eu multiplicar por 2 vai passar, sobra 8. 8 não divide, eu baixo o 2. Qual número eu multiplico? 41 vai chegar em 82. É o 2. Para 82, nada. Ou seja, x corresponde a quanto? 12. E ele está dizendo, ó, é correto afirmar que o valor da incógnita satisfaz adequadamente é um número ímpar? Não, 12 é um número par. Maior que 17? Também não. Menor que 26? Sim, menor que 26, mas não é ímpar e nem maior que 17. Segundo o item também está incorreto. Vamos ao terceiro e último item. Primeiro está errado, segundo também está errado. Os números 1, 7, 3, 8, 9 e 47 são exemplos de números primos menores que 183 e maiores que 37. Tem uma aula minha aí no canal que eu dou o exemplo de critérios de divisibilidade. Quando o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, certo? Só olhando para o número. Então esse número não divide por 2, não divide por 2, não divide por 2. Não divide por 5 porque não termina em 0. Não divide por 3, vamos ver se divide por 3, acredito que não. Para saber se o número é divisível por 3 é só somar os seus algarismos. 7 mais 1 é 8, 8 mais 3 é 11. Consequentemente não divide. 8 e 8 é 16, 8 mais 9 é 17. 17 não divide para 3 e 11 também não divide para 3. Consequentemente, se ele não divide para 3, não vai dividir para 6. Não divide para 4, porque os últimos dois números aqui não dividem, ó. Não divide para 8, porque também aqui não divide. Ok? Então, esses números aqui, todos eles são primos. Então, esse item está correto. E o gabarito dessa questão é a letra B. Apenas uma afirmativa está correta. Então, vejam, essa foi a última questão da prova de nível fundamental para o cargo de gari. Certo? Vocês lembram quando a mãe da gente falava: minha gente, ensino médio não vai valer mais nada. Pronto, esse tempo chegou. Nível fundamental só é o nome. Uma pessoa com nível fundamental, dificilmente ela consegue resolver uma prova dessa. Certo? Eu acredito que 90% ou mais das pessoas que se inscreveram para esse cargo são pessoas com nível médio. Tudo bem assim? E agora vamos à questão de nível superior para o cargo de engenheiro. Certo? Engenheiro. Vamos lá. Primeiro item. Um veículo percorreu 13 km em 3 horas e em seguida percorreu mais 15 km também em 3 horas. Assim, considerando exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que a sua velocidade média em todo o percurso foi superior a 3,66 km. Então, a velocidade média vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Qual foi a distância percorrida? 13 km mais 15 km, dividido pelo tempo gasto, que foi 3 e 3. Consequentemente, eu vou ter 28 dividido por 6. 28 dividido por 6 dá quanto? Qual número eu multiplico 6? Chega perto de 28. É o 4, que vai dar 24, né? Subtraindo, sobra 4. Eu não sei quanto é que vai ser o final dessa divisão, mas uma coisa é certa. Essa velocidade média foi 4, alguma coisa quilômetros. E a questão está dizendo, ó, foi superior a 3,66 km por hora? Sim, foi superior. Seria 4 e alguma coisa. Se a gente fosse prosseguir com a divisão, colocava um 0 e uma vírgula aqui, multiplicaria 6 por que número para chegar perto de 40? 6 vezes 6 é 36, 5 vezes 6, 7 vezes 6 é 42, então teria que ser por 6, né? Que daria o 36, sobraria 4 e assim ficaria sucessivamente. Ok? Então seria 4,66 km por hora a velocidade média deste veículo. Ok? Vamos ao segundo item. Considere 23 caixas com 72 frutas cada. Se todas as frutas forem igualmente distribuídas entre 12 pessoas, então cada indivíduo receberá entre 133 e 151 frutas. Primeiro eu tenho que saber o total de frutas, né? E qual é o total de frutas? 72 vezes 23, que é o número de caixas vezes o número de frutas que tem cada caixa, né? Ó, considere 23 caixas com 72 frutas cada. Ó, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 7 é 21, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 7 é 14. Fazendo a adição, eu vou ter 1.656 frutas. Que esse número eu vou dividir por quanto? Por 12, que foi o número de pessoas que a questão sugeriu.
Vou selecionar o 16. Qual número eu multiplico 12 e chega em 16? É 1, que é o próprio 12. Subtraindo dá 4. 4 não divide para 12. Eu vou baixar o 5. Qual número eu multiplico 12 e chega perto de 45? Se eu multiplicar por 4, passa, né? Tem que ser por 3, que vai dar 36. Subtraindo 45 menos 36, vamos ter como resultado 9. 9 não divide, eu vou baixar o 6. Qual número eu vou multiplicar? O 12 vai chegar perto de 96. Então vamos testar aqui, ó, 12 vezes 8. 8 vezes 2 é 16, passa. Vamos testar o 7. 7 vezes 2 é 14, fica 4, vai 1. 7 vezes 1 é 7, mais 1, 8. Tem que ser o 7. Então veja que eu vou ter mais de 137 frutas, porque a divisão ainda não terminou, certo? Mas ele está dizendo, o indivíduo receberá entre 133 e 151. É mais de 133? Sim. É menos de que 151? Sim. Então, o segundo item está verdadeiro. E vamos ao terceiro e último item, que diz o seguinte: a confecção de um vestido personalizado é realizada em 4 etapas que duram, respectivamente, 93 minutos, 45 minutos, 83 minutos e 20 minutos. É correto afirmar que o tempo total da confecção do vestido é superior a 4,62 horas. Então tenho que somar todos esses valores, né? Aqui eu vou ter 6, 6 mais 5 é 11, fica 1, sobe 1, 10, 14, 14 mais 8 vai dar 22, 22 mais 2, 24. Então temos 241 minutos. Só que a questão está em horas. Eu quero saber o resultado disso em horas. Consequentemente, eu tenho que dividir por 60. Por quê? Uma hora ela possui quantos minutos? 60 minutos. Dividindo por 60, vou selecionar aqui o 241. Qual número eu vou multiplicar? O 60 vai chegar perto de 241. Se eu multiplicasse 6 por 4, ia dar 24. Consequentemente, se eu multiplicar 60 por 4, vai dar 240. Concorda? 241 menos 240, o resultado é 1. 1 não divide para 60, eu coloco um 0 e uma vírgula. 10 não divide para 60, eu coloco outro 0 e um 0 no quociente. Qual número eu multiplico 60 e chega perto de 100? Não preciso nem pensar nessa conta. Porque, ó, o valor do vestido, o tempo gasto na confecção do vestido foi superior a 4,64? Não, porque já aqui, ó, já deu 4,0 e alguma coisa. O número que eu multiplicaria o 60 para chegar perto de 100 é o 1. Né? Porque se eu multiplicar por 2 vai dar 120, então vai dar 4,01. E aqui está falando, vai ser 4,62, falso. O último item está falso. Então aqui a alternativa correta é apenas 2 afirmativas estão corretas. Então perceba a dificuldade dessas duas questões. A questão para nível fundamental para o cargo de gari, a última questão da prova de matemática, foi mais difícil que a última questão da prova de engenheiro. Então aqueles alunos que ficam pensando, não vou resolver questões de nível fundamental, não vou resolver questões de tal, resolva o máximo de questões da banca, independente do cargo que seja. Ok? Lembre-se, estudar para concurso não é estudar muito, é estudar o correto. Faça a seleção, estude o edital, certo? Aqueles pontos principais. Muitos alunos mandam mensagem para mim, professor, não consigo aprender a equação de segundo grau, e tá lá a equação de segundo grau, tal. Mas se você não sabe nem somar, subtrair e multiplicar, como é que você vai querer partir logo para uma equação de segundo grau? Vai perder muito tempo para resolver, para aprender e para internalizar o conteúdo de equação de segundo grau. E quando chega no dia da prova, sabe quantas questões de equação do segundo grau tem na prova? Nenhuma. A equação do segundo grau estava presente no edital de Araçoiaba. Pega as provas que teve de Araçoiaba e veja quantos itens ou quantas questões teve de equação de segundo grau. Nenhuma. Então aqueles alunos que perdem tempo estudando coisas do edital que tem muita probabilidade de não estar presente, esses alunos vão ser prejudicados no dia da prova porque gastaram tempo, ou às vezes não tem muito tempo, trabalha, estuda, família. O pouco tempo que tem para estudar, estudou errado e se decepcionam no dia da prova, ok? Então fiquem muito atentos a esse tipo de coisa, certo? Aguardem os próximos vídeos, as próximas resoluções das questões de Araçoiaba. Vou tentar solucionar o máximo de questões possíveis até o dia da prova de Gravatá. Tudo bem assim? E até a próxima.